Olá, boa noite. Eu vou aguardar até que vocês entrem online. Enquanto isso, eu vou me apresentando para vocês. Meu nome é Ana Carolina Pacheco de Paula, sou psicóloga, gestalt terapeuta, especialista em psicologia clínica e mestre em psicologia. Desde já eu quero agradecer o convite do Rodolfo Sampaio, da página Mais Psicólogos, que me convidou para estar hoje aqui conversando com vocês. Olá, Maria. Olá a todos que já estão chegando. Hoje nós vamos conversar sobre suicídio. Oi, Rodolfo. O tema dessa conversa de hoje é suicídio, o diálogo como instrumento de prevenção. Enquanto vocês estão entrando, eu vou falando um pouquinho sobre também por que eu escolhi esse tema. O Rodolfo também sugeriu, porque é um tema que algumas pessoas que acompanham a página têm sugerido. E é um tema que eu tenho conversado um pouco ultimamente. Eu recentemente participei da comissão organizadora de um evento para profissionais de saúde e profissionais de educação, chamado Baleia Azul, o sintoma de uma geração. Boa noite, Marina. Boa noite, Victor. O objetivo desse evento foi capacitar profissionais de educação e de saúde para trabalhar com jovens que tivessem a ideação suicida. E foi bem interessante esse trabalho, porque algumas dessas pessoas que participaram do evento, como participantes, depois vieram me procurar porque estavam vivenciando alguns sintomas depressivos, inclusive estavam vivenciando a ideação suicida, ou tinham algum amigo ou algum familiar que estavam passando por esse processo. Além disso, já faz uns 3 anos que eu tenho realizado no meu consultório. Eu tenho consultório, eu sou carioca, apesar do sotaque não ser carioquês. Eu sou carioca, mas eu moro na Costa Verde do Rio de Janeiro, e eu tenho consultório no município de Itaguaí e também na Barra da Tijuca. Então, especificamente no município de Itaguaí, já faz uns 3 anos que eu realizo no mês de setembro, que é o mês que nós realizamos o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Eu realizo no meu consultório palestras de prevenção ao suicídio, conversando com grupos mistos, pessoas que a maioria não são psicólogos, mas que querem saber um pouco mais a respeito. Boa noite, Eric. Então, a minha ideia é um bate-papo com vocês hoje, é conversar sobre esse tema e propor mesmo um diálogo a respeito do suicídio. Há um tempo atrás, era meio que um tabu falar sobre suicídio, e até tinha um mito de que se a gente conversasse sobre suicídio, estimularia as pessoas a tentarem o suicídio. Mas, na verdade, pelo contrário, falar a respeito, conversar abertamente sobre o processo e o desejo suicida é uma das formas de prevenir também. E é muito interessante, boa noite a todos que estão chegando agora, para quem não sabe, eu sou Ana Carolina. E eu estava engraçado, quando eu divulguei essa live palestra, essa minha primeira live palestra aqui no Mais Psicólogos, quando eu divulguei a live palestra, algumas pessoas vieram me procurar ao ver a divulgação para conversar sobre essa questão, para conversar sobre o desejo suicida. E é algo que tem chamado a atenção, mas ao mesmo tempo tem sido um ponto positivo as pessoas terem me chamado para conversar a respeito disso, terem me chamado para falar do seu sofrimento psíquico. E ultimamente na própria mídia nós temos visto algumas questões relacionadas ao desejo suicida. Teve a questão do jogo da Baleia Azul, que foi muito falado nas mídias. Teve também a série da Netflix, As 13 Razões, que mostrou o sofrimento psíquico realmente daquela jovem, que deixou aquelas fitas para falar um pouco sobre o seu sofrimento. Boa noite, você que está chegando agora. Boa noite. Então, a gente vai começar falando mesmo sobre o Brasil e o perfil do Brasil em relação ao suicídio. O relatório da Organização Mundial de Saúde tem apontado o Brasil, esse relatório foi de 2014, mas foi mais recente em relação à prevenção ao suicídio. E apontou o Brasil em 8º lugar entre os países com maior índice de suicídio. Isso é algo muito preocupante. Na verdade, essa questão de um trabalho preventivo é muito necessário, não só aqui, mas também em outros países. Boa noite, Bárbara. Sim, vendo aqui, a Bárbara fala, boa noite. Tem 2 pessoas no meu convívio com pensamentos suicidas e nem sempre dão importância aos sinais. Na verdade, é muito importante que a gente dê importância aos sinais. Eu sei que às vezes algumas pessoas falaram para mim, mas pode ser frescura, mas eu não sei diagnosticar quando é e quando não é.
independente de você saber se é verdade ou não, se aquela pessoa vai de fato tentar ou não, se a pessoa fala sobre se suicidar, se a pessoa fala dessa alternativa, é um alerta. E se você não se sente assim, Carolina, eu não me sinto capaz para escutar essa pessoa, eu não tenho suporte psíquico para lidar com essa situação, busque ajuda. Busque ajuda. É extremamente importante que você busque ajuda. Você conversa com um profissional de psicologia, se propõe também a levar, a acompanhar essa pessoa até o psicólogo. Eu estava conversando agora há pouco com um jovem falando sobre isso também. Ele estava falando que desde a infância ele lida com esses sintomas, com esse desejo suicida. E falando sobre esse processo, essa caminhada dele em relação ao tratamento. É extremamente importante fazer o acompanhamento psicológico e, em alguns casos, na maioria deles, também uma intervenção medicamentosa, com avaliação do médico psiquiatra. Bom, eu separei algumas informações aqui para vocês também. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em cada 4 casos de suicídio, 3 são homens. Por quê? Na verdade, a gente pensa assim, as mulheres tentam mais suicídio. Na verdade, sim, tentam. Em cada 4 casos de tentativa de suicídio, 3 são de mulheres. Mas quando esse suicídio se concretiza, a maioria são os homens, porque, em geral, os homens utilizam algumas coisas mais violentas, tiro, algumas coisas desse tipo, e acaba que a sua tentativa alcança o suicídio. E a tentativa das mulheres, em geral, elas são mais frustradas, que são medicamento, dentre outras coisas. Mas a questão aqui é muito preocupante, e são fatores totalmente diferentes que podem levar a pessoa a pensar nisso. A Cleide Maria está perguntando aqui, qual o perigo quando você tem pensamentos suicidas? O maior perigo, de fato, é que você pode colocar em risco a sua vida. E se você tem esse pensamento, busque ajuda, porque existem muitas outras alternativas além da morte. Na verdade, a morte é tida como uma alternativa quando a pessoa acredita que não tem mais nenhuma possibilidade. Então, ela entende que só a morte pode resolver, entre aspas, os seus problemas. Mas a gente sabe que, na verdade, não resolve. E ainda abala emocionalmente as pessoas que estão ao seu redor também. Se você acredita, ou você conhece alguém que acredita que a morte é a única alternativa, é hora de buscar ajuda, ou já passou da hora de buscar ajuda. Então, a ideia é que a gente construa, junto com a pessoa, novas possibilidades. Porque existem vários fatores que, de fato, trazem essa situação. Recentemente, numa cidade vizinha minha, teve uma jovem que teve suas fotos divulgadas na internet de forma inapropriada. Isso fez com que ela cometesse o suicídio. Mas muitas pessoas tentam suicídio por desemprego, agora com essa questão aqui no nosso país, que nós estamos passando por uma dificuldade financeira. Várias pessoas vêm procurar no consultório porque fala de um desejo suicida por conta de não achar possibilidade de arcar com suas contas, de sustentar sua família, além de ter algumas questões que são patológicas também. Vou ler aqui a Jéssica Medeiros. Como identificar em nós e nos outros o princípio de uma depressão que leva ao suicídio? Bom, isso é bem interessante, que eu ia falar exatamente sobre as patologias. Tem algumas doenças psíquicas que são doenças que podem levar aquela pessoa que está em sofrimento psíquico a pensar no suicídio como uma possibilidade. Dentre elas é a depressão profunda. Existem vários tipos de depressão. Tem a depressão leve, a depressão moderada, tem a distimia, que é quando a gente está com humor depressivo. Na verdade, se você está passando por um processo depressivo, que é uma perca de prazer nas coisas que antes te davam prazer, um rebaixamento de humor, você está com uma vontade de isolamento, está perdendo mesmo o desejo de vida, busca ajuda. É o primeiro passo. É você conversar com um profissional, é você buscar ajuda, e esse profissional vai estar te orientando sobre os próximos passos. Mas eu sempre falo, às vezes as pessoas falam, só devo ir no psicólogo quando estou muito mal. Não. Se você percebe que as coisas não estão tão bem como estavam antigamente, busque um psicólogo, busque ajuda, converse com um amigo, fala, olha, estou passando por essa dificuldade, estou sentindo isso. E daí você vai começar a investir na sua qualidade de vida. O psicólogo, na verdade, ele não é para atuar apenas quando a pessoa já está tentando suicídio ou quando está com esses pensamentos suicidas, mas a gente já tem trabalho também na prevenção. Inclusive, falar a respeito disso, como essa live palestra, é um instrumento de prevenção. Nós precisamos prevenir para que diminua os casos de suicídio no nosso país. A Elza Maria tem um irmão que fala o tempo todo que vai se matar. Ele já bebeu veneno, não sei mais o que fazer. Elza, eu não sei se ele já está em tratamento. Se ele ainda não está, converse com ele a respeito disso, é muito importante a questão do tratamento. Inclusive, às vezes você pode pensar assim, eu não sei como perceber se alguém que eu conheço está com esse desejo suicida. E tem algumas coisas que a gente pode estar observando no comportamento. A pessoa que tem esse desejo suicida, ela tem alguns sinais comportamentais que podem denotar esses indícios. Não, além de falar a respeito, falar muito de morte, falar sobre sumir desse
mundo, desaparecer, me dá vontade de sumir daqui, desaparecer. Isso são indícios. Também o uso abusivo de álcool e outras drogas, porque a pessoa às vezes busca um refúgio no álcool e nas drogas para amenizar sua dor psíquica, e ela tem sofrimento psíquico. Assim como sentir-se muito pressionado pela sociedade, falar de desaparecer por conta da pressão, dramatizar alguns comportamentos violentos, tipo fingindo que está se matando, algo do tipo. Mudar subitamente os hábitos também de comida, de dormir. Não mostrar esperança no futuro, porque é algo primordial que a gente tem um projeto de vida para o futuro. E as pessoas, quando estão perdendo o desejo pela vida, elas perdem o desejo pelo seu futuro. Também colocar-se em situações de riscos, como dirigir em alta velocidade ou coisas do gênero. Fazer comentários indiretos falando sobre como seria o futuro sem ela estar ali com você. Tudo isso é bem preocupante e a gente precisa estar atento a esses sinais. Deixa eu olhar aqui. Então, se ele ainda não está fazendo tratamento, vá com ele, aconselhe ele, busque ajuda, sim, ajuda psicológica, ajuda de um médico, muitas vezes, é importante que você faça isso. Vou tentar acompanhar todas as perguntas aqui. Aqui. Valmir Rosa, eu me chamo Rosani, eu tentei suicídio 3 vezes, e estou com depressão agora. Nunca eu penso mais nisso, mas o meu médico foi fazer uma cirurgia e ele prescreveu os antidepressivos que eu tomava fiquei 15 dias sem. Quando saí do hospital, só chorava. Tudo era motivo para sumir. Eu, de dentro do meu quarto, tinha uma depressão profunda e queria livrar-me da família, do meu cuidado e etc. Na verdade, o acompanhamento para esses casos de depressão severa é necessário que seja acompanhamento psicológico e o acompanhamento medicamentoso. E é importante que essa medicação seja acompanhada pelo médico e que você evite o máximo ficar sem. No caso de cirurgia, eu sei que às vezes tem alguma indicação para você ficar sem, mas você evite o máximo e você tem essa questão da terapia. Você seja acompanhado pelo psicólogo, que nesse momento, se você precisa ficar sem a medicação por algum motivo, ele te dá um suporte também, para que você tenha um suporte psíquico para não ser vencido por esses sentimentos ruins. Mas é muito importante que você tenha cuidado em relação a isso. Se você ainda não está fazendo terapia, busca um psicólogo para te ajudar, pede ajuda da família, pede ajuda dos seus amigos para te acompanharem até a consulta, te ajudem na marcação, porque eu sei que muitas vezes é difícil ter esse processo. Mas é importante que você busque essa ajuda. E que você siga também a prescrição do médico. Se o médico passou alguns antidepressivos, se ele passou uma medicação e ele tem te orientado em relação a isso, não abandone a medicação sem falar com ele. Até mesmo quando você abandona a medicação, ele pode ter um efeito rebote e isso fazer muito mal. Então, cuidado em relação à medicação. Michele, oi Michele. Michele estudou comigo. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Carol, saudade do nosso tempo de formação. Nós fizemos graduação juntas. Oi, Michele. O Túlio, gostaria de indicação de livros sobre o tema. Inclusive, tem um livro aqui do meu lado que eu vou falar no finalzinho dessa live. Vou deixar para o final, mas eu vou dar a indicação sim. Fernando, doutora, o fato de pensar em suicídio várias vezes é um motivo de procurar ajuda? Sim, é um motivo de procurar ajuda. Se você está passando por esses pensamentos, busque ajuda. Inclusive, eu deixei aqui no início da live os meus contatos. Quem quiser entrar em contato posteriormente, pode entrar, que eu vou estar dando algumas indicações, orientações de uma forma mais específica de acordo com o seu caso, mas isso é sinal sim de buscar ajuda. Então, continuando aqui, enquanto o pessoal, vocês são livres para fazer pergunta. A ideia é que vocês possam estar interagindo mesmo, e a gente vai conduzindo de acordo com as perguntas que vocês vão fazendo. Às vezes não dá para acompanhar todo mundo, mas estou tentando. Então, vamos lá. Além dessas coisas que eu falei, que são coisas que a gente observa no comportamento, tem algumas coisas que a gente precisa também fazer. Então, se você está lendo, se você está ouvindo agora essa live, está assistindo, conhece alguém que pode ser beneficiado com esse conteúdo, compartilhe essa live, vamos multiplicar informações, porque falar a respeito é um excelente instrumento para prevenir o caso. Você também se informar a respeito, saber dos sintomas, saber de como você pode ajudar. E aí, pensando em ajudar, se você percebe que tem alguém próximo a você, que tem intenção suicida, é importante que você mostrar que se importa com essa pessoa. E aí eu vou dar algumas dicas que você pode fazer também. Bom, você tem que ser sincero com a pessoa sem confrontar. Conversar mesmo, livremente com ela sobre essa questão do suicídio, mas sem julgá-la, porque cada um sabe o tamanho da sua dor. Às vezes, a questão que está trazendo esses sentimentos nessa pessoa é algo que é simples para você, mas para aquela pessoa causa uma dor muito grande. Então, nós precisamos entender e não menosprezar a dor do outro.
Karina Lima. Cheguei agora. Qual é a sua abordagem? Eu sou gestalt terapeuta. Rodolfo de Matos. Pena não ser fácil nem barato fazer um tratamento. Já fiz psicoterapia, é ótimo. Então, sobre essa questão do valor, tem algumas opções. Tem alguns profissionais que fazem alguns atendimentos sociais. Eu mesma faço no meu consultório. Tem também o sistema público, no SUS em geral, tem nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, psicólogo, e também nas universidades, no SPA, tem o acompanhamento psicológico com um valor um pouco diferenciado, na verdade, com um valor mais acessível às pessoas de baixa renda. Thalita, oi Thalita, parabéns pela live, querida, tema importantíssimo. Poderia falar sobre a falsa crença de que falar suicídio, sim, motiva as pessoas a se suicidarem. Eu falei disso no início, Thalita. De fato, a gente usa a fala a respeito como instrumento de prevenção. E por isso eu estou aqui convidando vocês a conversarem sobre esse tema. Camila Simas. Tenho depressão muito jovem e já tentei várias vezes suicídio. Porém, estou lutando contra isso e digo com orgulho que hoje estou bem, melhor por força de vontade. Tenho colegas que pensam nisso. Ai, tá quase subindo. Tento ajudar, mas não querem ajuda de profissionais, ou mesmo não ajudam. E aí? Então, tem pessoas que têm dificuldade em receber ajuda. E aí você pode trabalhar com ela e aí segue as dicas que eu vou dar, que eu estava conversando aqui com vocês. Eu vou falar mais algumas dicas que vocês podem fazer. Só vou ler essas 3 próximas e vou voltar para as dicas. Ricardo Guedes. Túlio, tem alguns livros sobre suicídio, se for útil te envio. Chama depois no privado. Obrigada, Ricardo. Também vou falar sobre alguns. Psicólogo Felipe, você fala muito bem, obrigada. Rodolfo Bittencourt. O que quer dizer sobre suicídio? Perdão. O que dizer sobre suicídio assistido? A pessoa deve estar consciente e saber o que está fazendo? Aqui no Brasil isso é permitido? Não, no Brasil isso não é permitido. Na verdade, até nessa palestra que eu dei há pouco tempo, a gente falou sobre o filme Como Eu Era Antes de Você, em que ele comete, de certa forma, um suicídio. Na verdade, não foi um suicídio diretamente, mas foi uma intervenção médica que aqui no Brasil não é permitida. Então, na verdade, a gente precisa buscar ajuda de profissionais, no caso da pessoa querer suicídio. E você não pode ser cúmplice disso, porque aqui no Brasil isso é um crime. Vou voltar para as dicas, que aí vai ajudar a colega que perguntou lá em cima, e enquanto isso vocês vão fazendo perguntas, ok? Bom, estava falando de uma dica que é conversar com a pessoa sobre o tema, sem confrontar e sem julgar. Uma outra coisa é você acolher a pessoa, deixar claro que ela não está sozinha e que você ama, que você gosta dela, fazer com que ela se sinta desejada, que ela se sinta uma pessoa querida por você. Isso é extremamente importante. Outra coisa, verifique se ela está pensando em se matar e há quanto tempo. E uma outra coisa, se ela já tem alguma estratégia. Em geral, quando a pessoa já tem uma estratégia, é porque ela está muito perto de cometer isso. E aí, esse é o caso, inclusive, de você pedir uma intervenção mais próxima, mais rápida. Porque uma coisa que você não pode fazer é manter segredo. Você não pode prometer isso. Porque é uma coisa que você está, às vezes, permitindo que aquela pessoa coloque em risco a vida dela e você vai ser cúmplice. Então, é muito importante que você não prometa segredo. É muito melhor um amigo ou um parente chateado do que um amigo ou um parente morto. Então, não prometa segredo para ela. Busque ajuda, sim. Algumas intervenções, algumas situações, inclusive, nós temos que fazer uma internação de curto prazo, que é uma internação no hospital geral, para que a pessoa se restabeleça e, posteriormente, ela continue acompanhamento psicológico. Vou continuar aqui lendo as perguntas e depois vou para as dicas, tá bom? Joelcio Castro, bom discutir o tema, já passei por isso e minha irmã também. Obrigada por tocar no tema. Ai, obrigada. Também gosto muito desse tema porque é importante a gente prevenir e usar a fala, o diálogo como instrumento de promoção de saúde. Ivone Castilha Ramos, tenho uma tristeza muito grande, desânimo de viver. Já pensei muito de sair andando sem rumo, até as forças acabarem e sem tudo acabar. Ivone, você já está fazendo acompanhamento? Eu sei que vem esses sentimentos ruins, e até é engraçado que eu recebi algumas dicas de pessoas que estão vivenciando isso, sobre coisas que eram relevantes para falar hoje, e até eu estou anotando aqui algumas coisas para conversar com vocês. Quando a gente sente essas coisas, a gente precisa buscar ajuda. Ainda que você fale, mas eu não quero incomodar, mas eu não quero preocupar as pessoas com as minhas questões. Mas existem profissionais, como os psicólogos, que nós estamos aí para isso, para exatamente estar recebendo vocês, acolhendo vocês, escutando e ajudando a ressignificar a vida. Quando nós temos esse desânimo muito grande, a vida parece que não tem mais sentido. E a vida começa a ficar muito sem graça. E é um momento que a gente precisa ressignificar a vida. Dar um novo sentido, descobrir coisas novas, novos prazeres. Tem um paciente meu que ele estava com desejo suicida.
e eles tinham passado por um processo de câncer, e o câncer auxilia nessa questão depressiva, porque tem algumas depressões que elas têm um fundo genético, como a questão do câncer, ele favorece o quadro depressivo. E aí, durante a terapia, ele descobriu um novo hobby, começou a plantar. E quanto essa questão da planta, de tocar na terra, de trabalhar com isso, de montar o jardim da sua casa, ajudar os vizinhos no jardim, fez com que eles tivessem um novo fôlego de vida. Na verdade, na terapia, a gente auxilia vocês a buscar um novo sentido para a vida, ressignificar aquilo que antes estava trazendo dor. Que às vezes são algumas situações que a gente ainda não elaborou, algumas situações que parece que não tem saída, e a gente auxilia vocês nesse processo. Boa noite, Elisete. Ah, de nada, Camila. Então vamos voltar lá para as dicas, tem mais algumas que eu quero dar para vocês. Bom, além disso, você tem que aceitar a dor sem julgamentos e ajudar a encontrar soluções. Assim como eu estava falando que é o processo terapêutico, às vezes, como ela estava falando, às vezes o colega não quer ir até a terapia, mas tem umas coisas que você pode fazer, inclusive para encorajá-lo nisso. Desmistificar o papel do psicólogo na vida. Algumas pessoas acham, psicólogo é só para maluco, mas não. Psicólogo é para quem quer melhorar a sua qualidade de vida. Psicólogo é para quem quer cuidar da sua saúde mental. Psicólogo é para quem quer ser mais feliz. Psicólogo é para quem quer voltar a amar a vida. Se você se enquadra nesses aspectos, ou conhece alguém que está desanimado, se enquadra, busca terapia, vai te fazer muito bem. Eu acredito que todo mundo que está passando por esse processo precisa renovar o fôlego de vida. E por isso precisa de auxílio profissional, muitas vezes. Outra coisa, ofereça esperança, encaminhe um profissional. Se necessário, vai com ele, como eu falei. Se necessário, vai com ele até um profissional, mas auxilie ele nesse processo de reaver o amor pelas coisas na vida. Caso você precise, envolva outras pessoas também, como familiares. Às vezes a gente fala assim, mas tá muito pesado para escutar sozinho. Chama um familiar dessa pessoa, chama alguém que também ama essa pessoa para estar acolhendo e mostrando ela enquanto ela é amada. Vamos voltar para as perguntas. Cláudia Santana. Na psicologia, existe alguma técnica, além de entrevista, observação, que possa mensurar a ideação suicida baixa e alta? Sim. Na verdade, por exemplo, na minha abordagem teórica, que é Gestalt terapia, a gente não fica presa à fala do sujeito. Então, a gente não fica preso só à entrevista, a gente observa o comportamento, observa a expressão facial, a gente observa o tom de voz, as pausas que ele dá no relato. Tudo isso é importante. Inclusive as técnicas projetivas também. Cláudia Cantalino, Ana Carolina, na sua experiência clínica, o que você acha do atendimento em grupo? Eu atendo grupo no consultório, no CAPS também, eu esqueci de falar que eu sou psicóloga de um CAPS 1, então eu atendo grupo tanto no CAPS quanto no consultório, e particularmente eu gosto muito da experiência do grupo, porque inclusive as próprias trocas internas do grupo fortalecem um ao outro, inclusive já teve algumas clientes minhas com ideação suicida que no grupo conseguiram dissipar isso. O atendimento de grupo é muito legal. E uma coisa que é importante é que a questão do sigilo que tem no atendimento individual é mantida no atendimento de grupo, porque é algo que a gente combina com os nossos clientes para que respeite. Assim como você quer que a sua história seja respeitada, que você tenha sigilo da sua história, o outro também quer. Então é importante que você mantenha esse sigilo e que o grupo esteja um auxiliando o outro de alguma forma. Arielle. Boa noite, a descrição do tema está maravilhosa e com excelente explanação. Parabéns, obrigada. A minha dúvida é se toda pessoa que deseja cometer suicídio possui um quadro depressivo. Não. Existem algumas doenças específicas que podem favorecer essa questão, mas não é apenas a depressão. Tem depressão, a gente tem alguns quadros aqui, eu até separei algumas doenças específicas para conversar com vocês. Tem depressão, transtorno bipolar, transtornos mentais relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas, transtorno de personalidade também, como o transtorno de personalidade borderline. Esquizofrenia. A esquizofrenia, às vezes, vem com algumas alucinações auditivas que fazem com que a pessoa tenha o desejo de se suicidar. Além disso, a questão do aumento, há um aumento significativo de risco se a pessoa tem um transtorno mental. Mas nem toda pessoa que tem transtorno mental, ela vai cometer suicídio. Então, é importante que a gente não fale, quem tem transtorno mental então é suicida. Não. Tem esse risco, mas nem toda pessoa que tem transtorno mental vai cometer suicídio. Lourdes Pereira, a forma de se alimentar influencia na depressão? Tem alguns estudos sobre isso, que falam sobre a questão dos alimentos, até porque tem outras coisas também. Tem nutricionistas que estudam essa questão da alimentação, e é legal. E também tem a questão, por exemplo, das atividades físicas que aumentam a serotonina, auxiliam também para que você tenha uma melhor qualidade de vida e passe por essa questão da depressão de uma outra forma.
Então, é legal você investigar. Se você estiver vivenciando ou conhecer alguém que está vivenciando depressão, conversa com seu médico, conversa com o psicólogo, que vai estar te orientando a forma adequada de lidar com isso. Rodolfo Bittencourt, a espiritualidade, o evangelho, a religião pode auxiliar a combater o suicídio também? Então, na verdade, se uma pessoa tem alguma fé, seja ela qual for, qual religião seja, se ela tem fé, em geral, as religiões, elas pregam a vida e são contra o suicídio, exceto algumas religiões que são extremistas, como o islamismo extremista, que tem aquela questão do suicida e tudo mais. Mas, em geral, a fé em uma força superior, ela auxilia a pessoa a querer viver. Mas a gente não pode falar, só a fé vai fazer com que a pessoa não se suicide. Não. Além da fé, ela precisa dos profissionais. Afinal de contas, nós estamos aí para isso. Psicólogos, psiquiatras, entre tantos outros profissionais, estamos aí para ajudar essas pessoas. Então, aliado à fé, nós estamos aqui para auxiliá-los nesse processo. Tem alguns aspectos sociais também que são relacionados à questão do suicídio. Por exemplo, como eu falei no início, de cada 4 tentativas de suicídio, 3 são mulheres e 1 homem. E de cada 4 suicídios, 1 mulher e 3 são homens. Os aspectos sociais mostram que os homens, em geral, quando tentam suicídio, eles são mais eficazes nessa tentativa. A idade também, ela está entre 15 e 30 anos e depois de 65. As pessoas depois de aposentada, elas começam a perder a questão de se sentir inútil, de não se sentir mais pertencente àquela família ou produtivo socialmente. Isso faz com que as pessoas também pensem nisso. Além dessa questão da faixa etária, para os idosos em especial, a questão de pessoas sem filho, às vezes estão morando sozinhos, ficam muito tempo sozinhos, sente muito só, moradores de áreas urbanas, moradores de rua também, as pessoas que estão desempregados ou que parou de ter atividades sociais que se sinta mais produtivo. O isolamento social, aquela pessoa que não gosta de contatos sociais, que não gosta de interagir, de ter relacionamentos interpessoais. E também populações especiais, como indígenas e adolescentes. Os adolescentes, agora, nessa questão da série, do jogo, eles ficaram muito suscetíveis a essas intervenções. O jogo da baleia azul foi uma coisa que foi muito falada da mídia, e muitos adolescentes começaram a jogar, isso aqui no Brasil, inclusive. E também a questão das 13 razões. Teve até uma cliente, eu assisti a série, mas antes de assistir a série, eu assisti porque uma cliente falou algo que me chamou a atenção. Ela me disse, doutora, essa série é um tutorial para quem quer se matar. Quando ela me falou isso me alertou. E aí eu resolvi assistir essa série, que na verdade, a forma como ela é assistida e a forma como é interpretada depende de como está a sua saúde mental. Nem todo mundo tem maturidade psíquica para assistir essa série. Eu vou só ler do Joelson, antes que mude aqui. Joelson Castro. Talvez abordar que o suicídio pode ser o primeiro episódio de um transtorno emocional, que apesar de ter acompanhado às vezes para sempre, é melhor e pode proporcionar uma vida normal, onde a pessoa nem vão perceber o problema. Então, na verdade, é a questão do suicídio. Quando você tem ideação suicida e você busca ajuda, em geral, essa ideação diminui e você consegue construir um novo prazer pela vida, um novo amor pela vida. Até eu comentei no início que tinha um jovem conversando comigo quando viu a palestra, a propaganda da palestra, que ele falou que ele lida com essa dor desde quando ele era criança, desde a adolescência. Então, o tratamento ele é eficaz para você ressignificar isso, para você ter um novo desejo de vida, para você construir uma nova história, na verdade, né? Voltar a ter prazer na vida. Então, quando as pessoas, em geral, fazem o tratamento corretamente, esse desejo diminui, ou nós trabalhamos não com cura, mas com remissão total de sintomas. Então, aqueles sintomas a gente sai, não é mais observado naquela pessoa, mas é importante que ela cure-se e tenha tratamento. Boa noite, Sônia. Tiffany, não tenho mais vontade de trabalhar, me alimentar e tenho muita irritabilidade. E me abato às vezes, não tenho vontade de acordar pela manhã. Tiffany, vamos buscar ajuda, né? É importante. E uma coisa também, às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo nem sair de casa. Tem alguns profissionais que fazem terapia domiciliar, que vão até a sua casa para fazer esse processo, e também tem a opção da terapia online, que é uma opção de você fazer esse acompanhamento online, e também é muito funcional para você que não está conseguindo sair de casa, mas a ideia é que depois você consiga sair de casa. Mas peça ajuda aos seus parentes, se for necessário também, para ir ao psicólogo, para buscar ajuda, para ir ao médico, mas não deixe de buscar ajuda.
Aqui, Joelcio, concordo com esse ponto de vista desde que o paciente que apresentou. Tenho meu problema desde os 20 anos. Sim. Então, e foi muito interessante porque essa pessoa que me falou sobre isso, depois, hoje teve mais 3 pessoas antes de começar a live que vieram conversar comigo a respeito de suicídio. E foi bem interessante que elas falaram para mostrar alguns aspectos do suicida para as pessoas que não têm esse desejo, por exemplo, de que na série As 13 Razões, algumas pessoas falaram, mas ela foi muito dramática, mas tem coisas que ela poderia ter resolvido de outra forma. Às vezes, a forma como a pessoa enxerga o mundo está tão deturbada, ou a dor dela está sendo tão forte, que ela não consegue ver outra possibilidade. Então, ela precisa de ajuda para enxergar uma nova possibilidade. E se ela está com essa saúde mental fragilizada, ela precisa, sim, ser compreendida e levando em consideração isso. Tem uma coisa que é bem interessante, que é o conceito de empatia também. E tem pessoas que falam, eu posso me colocar no lugar do outro. Mas não, você não pode se colocar no lugar do outro. E é legal que você não fale isso para ninguém, não prometa isso para ninguém, porque isso é inviável. Se eu me coloco no seu lugar, eu deixo de ser quem eu sou. E ainda assim, eu não vou conseguir pensar e sentir o que você sente. A ideia é que você não prometa que vai se colocar no lugar dela, mas promete que vai caminhar ao lado dela, olhando na mesma direção. Isso sim é possível, isso sim é uma atitude empática. Ouvir a opinião dela, ouvir de onde ela está falando, ouvir a dor dela, acolhê-la e olhar junto na mesma direção. Mas isso não vai fazer que você se coloque no lugar dela. É importante que vocês saibam disso. Laura Oliveira, quais são os comportamentos que podemos notar em alguém que pensa em suicídio? Então, eu falei há pouco tempo. Perda de prazer pela vida, começar a falar muito de suicídio, perda de prazer pelo futuro, começar a falar de coisas, mas se eu não me sinto mais pertencente aqui, eu não sinto mais prazer pela vida, deixar de fazer coisas que antes tinham prazer, como atividades físicas, participar de alguns ciclos sociais, entre outras coisas. Mara, excelente escolha do tema, parabéns, obrigada, Mara. Então, são coisas que a gente pode estar observando. Inclusive, depois eu posso, na minha página, eu vou postar amanhã um texto que é um resuminho disso que eu estou falando aqui para vocês, para que vocês possam compartilhar também e possam ter isso escrito para que vocês possam compartilhar com outras pessoas essas informações. Uma coisa que é importante também a gente falar é que existem alguns aspectos psicológicos que auxiliam. Eu falei aqui de aspectos sociais, falei de algumas doenças e tem também os aspectos psicológicos. Por exemplo, um aspecto psicológico que é bem recorrente é a perda recente. E essa perda recente, ela não é apenas a perda de alguém porque a pessoa faleceu, mas pode ser a perda de um término de relacionamento, de alguém que era muito significativo e rompeu relação, por exemplo, um amigo que era muito importante na vida daquela pessoa e foi embora para outro país e acabou o relacionamento de amizade. Essas perdas também são coisas que a gente precisa avaliar e que a gente precisa cuidar, porque nem todo mundo consegue elaborar o luto de uma forma saudável. Mas isso não significa que luto é indício de possível suicida. Apenas que, quando a pessoa está em luto estendido, não consegue sair daquilo, é sinal que ela precisa de ajuda. Adelaide, quando a pessoa tem transtorno, mas não se vê como doente. Isso também é muito recorrente, Adelaide. Tem muitas pessoas que não percebem que está doente. Uma coisa que é legal é a gente dar feedback para ela sobre a nossa percepção. O que é dar feedback? É dar um retorno para a pessoa sobre aquilo que eu tenho percebido. Olha, percebe que você não está mais fazendo a natação que você fazia antes, percebe que você não está mais saindo com seus amigos, percebe o que você está me contando? Toda vez você fala, queria morrer, queria desaparecer, queria sumir do mundo. E são coisas que a gente pode estar dando retorno para ela, não como um tom de julgamento, mas falando assim, olha, eu tô preocupada com você, se você precisar conversar, eu te amo muito, eu tô aqui ao seu lado, pode contar comigo se você precisar. Que é, na verdade, uma forma para você cuidar e a pessoa sentir que não tá sozinha. Fala da Camila Simas antes que suba aqui o comentário. Concordo com você. Os 13 Porquês é uma ótima série, mas ela não foi dramática, apenas não teve ajuda. É bem assim na realidade. Às vezes a pessoa não tem nenhum apoio e isso atrapalha muito. E às vezes a pessoa que está ao redor não percebe mesmo. Que foi a coisa que aconteceu até nessa série. As pessoas que estavam ao redor dela, em geral, não perceberam o que estava acontecendo. E aí, se ela não só piscou no finalzinho da série, e aquele profissional ele não estava disponível para escutá-la naquele dado momento. Mas uma coisa que é importante que eu percebi que faltou ali nos 13 porquês é mostrar possibilidades para as pessoas que estão com ideação suicida, porque ele mostrou 2 jovens que tentaram suicídio, a moça e depois um rapaz também. Mas não mostrou nenhuma possibilidade, nenhuma intervenção, não orientou as pessoas que estão ao redor sobre como lidar. Isso é extremamente importante. Nem todo mundo
Eu entendo que você, Camila, gostou da série, mas nem todo mundo viu a série e achou e foi beneficiado por ela. Tem algumas pessoas que viram tentar o suicídio, por exemplo. Então é importante que a gente entenda essa questão da necessidade, da relevância de falar sobre as possibilidades além do suicídio. Rodolfo Bittencourt, a Associação Brasileira de Psiquiatria disponibiliza uma cartilha legal do combate contra o suicídio, disponível em PDF, muito legal. E também a Organização Mundial de Saúde também tem uma cartilha que é bem interessante. Adelaide, nem mesmo os especialistas estão conseguindo inserir o tratamento, imagina. Então, na verdade, a gente continua existindo, né? Porque a gente luta pela vida. Então, isso é algo muito importante. A gente está sempre lutando pela vida e pela qualidade de vida. Então, converse com esses especialistas, converse com esses profissionais, pensem juntos novas intervenções, pensem nesse cenário que essa pessoa está inserida, pensem em trabalhar questões que visem a qualidade de vida dela. Fabiane Oliveira, dentro da abordagem da Gestalt terapia, pode acontecer de levar a família para a sessão? Sim. Uma coisa que é importante é que a gente tem um vínculo com o cliente e a gente sempre conversa em relação a essa questão do suicídio. Eu já lidei algumas vezes com o cliente nessa situação. Uma coisa que eu combino é, olha, se você falar para mim que quer colocar em risco a sua vida, ou até mesmo uma situação que ela queira colocar em risco a vida de outra pessoa, eu vou precisar chamar um familiar seu. Você entende isso? Então, a gente já faz isso no contrato terapêutico. Eu já aviso para o cliente que, caso eu perceba que ele está querendo colocar em risco a própria vida, eu vou convidar um familiar dele para estar ali com a gente, para conversar com esse familiar a respeito. Aconteceu já uma cliente minha, ela já era adulta, ela tinha 25 anos, mas ela morava com os pais. E aí já aconteceu de eu convidar a mãe dela para participar da sessão. E aí, na sessão, ela contou para a mãe dela do desejo suicida e a mãe não sabia. Então, ela começou a contar, a gente trabalhou essa questão do vínculo familiar, trabalhou tudo isso, foi reconstruindo o vínculo familiar, que tinha algumas coisas que precisavam ser tratadas também. E hoje em dia, ela está de alta terapia, ela já casou, tem filho e tá, uma outra perspectiva de vida. Deixa eu ver aqui, perdi. Assim, Lutz Pereira. Acordar à noite sentindo forte angústia é sinal de depressão? Então, é sinal de que você precisa de ajuda. Nem tudo é depressão, mas é sinal de que você precisa de ajuda. Eu não posso rotular como depressão sem ouvir todo o contexto da história. Isso é algo muito importante. Algumas pessoas estão sempre se rotulando. Eu tenho que tomar medicação, eu sou depressiva, eu sou bipolar, eu sou isso, eu sou aquilo. Calma. Busque ajuda. E o mais importante do que o diagnóstico é o seu sofrimento psíquico. O diagnóstico é importante para você ter um parâmetro do que a pessoa está sentindo. Mas a pessoa é muito maior e muito mais relevante do que o diagnóstico em si. Então, é melhor olhar para a pessoa e o sofrimento psíquico do que tentar taxá-la com o diagnóstico. Rose Alves, quando a pessoa pensa no suicídio, tem consciência do problema e não consegue fazer terapia. Então, na verdade, quando a pessoa está passando por esse processo, o ideal é que ela busque ajuda de um familiar. Converse com esse familiar e fala, olha, não estou conseguindo fazer terapia, você pode me ajudar? Você pode me acompanhar? A gente pode fazer terapia familiar para trabalhar esse tema, terapia de casal para trabalhar esse tema. Isso é bem interessante porque, normalmente, quando a pessoa vem com uma terapia de casal, uma terapia familiar, ela se sente mais à vontade, mais acolhida, porque está ali com as pessoas que ela ama também. Isso é uma possibilidade interessante. Keia Souza, parabéns pelo tema. É cada vez mais necessário esse tipo de esclarecimento. Obrigada. Então, intercalando as perguntas, eu vou continuar falando um pouquinho sobre esses aspectos que eu acho relevante conversar com vocês. Dentro dos aspectos psicológicos, já falei da questão das perdas, que é o luto estendido e que às vezes a pessoa não se dá conta disso. Pouca resiliência. A resiliência é a capacidade de você lidar com situações difíceis na vida e dar um novo sentido para isso. E, lidar como uma humilhação muito grande que passei, por exemplo, como ter exposto as fotos na internet de você nua ou alguma coisa nesse sentido, uma humilhação muito grande, lidar com isso, passar por cima disso e ressignificar aquela situação. É a resiliência. Além dessa questão de ter pouca resiliência, também uma personalidade impulsiva, agressiva, um humor instável. Inclusive, essa questão tem alguns estudos que apontam que pode ser uma questão genética, inclusive. De ter uma personalidade muito impulsiva, isso pode ser passado de pai para filho. Então, isso também é um indício que a gente precisa olhar e precisa perceber que é um traço de personalidade que pode trazer esse desejo suicida. Além disso, ter sofrido abuso físico ou sexual na infância. Algumas pessoas passam por abusos sexuais, inclusive na série 13 Razões, a moça passou por um abuso sexual e ela não contou para a família, ela não denunciou, ela ficou com aquele sofrimento, o comportamento dela mudou significativamente depois daquele abuso, mas as pessoas não perceberam.
Passar por um abuso físico, sexual, pode trazer algumas sequelas. Inclusive, algumas pessoas que passam por abuso sexual, elas se sentem menosprezadas, elas têm baixa estima, elas se sentem culpadas pelaquela situação. Então, é importante que as pessoas busquem ajuda também, porque o suicídio pode passar pela mente delas. Além disso, uma desesperança, um desespero, uma sensação de desamparo, aquela situação de você acreditar que não há mais solução. Isso também pode fazer com que a pessoa tenha desejo suicida. E o bullying. O bullying é uma coisa que tem sido falado muito ultimamente, até tem outros vídeos aqui no Mais Psicólogos falando sobre bullying, que o bullying também pode fazer com que a pessoa tenha essa questão do bullying, apontando como uma das razões que fez aquela jovem pensar no suicídio como uma possibilidade. Então, são aspectos psicológicos que a gente precisa observar e que podem fazer com que a pessoa tenha esse desejo suicida. É importante que a gente venha a levar isso em consideração e também cuidar dessa pessoa, mostrar para ela que há outras soluções, que há outras formas. Outra coisa também é uma condição de saúde limitante, como uma doença orgânica que incapacita a pessoa, como uma dor crônica, aquelas pessoas que têm aquela dor crônica e tomam todas as medicações já não sabem mais como intervir. Doenças neurológicas também, como Parkinson, epilepsia, isso faz com que as pessoas se sintam fragilizadas emocionalmente. Um trauma medular, AIDS, são doenças que fazem a pessoa se fragilizar psicicamente e faz com que ela pense no suicídio como uma possibilidade, como intervenção. Tem algumas orientações que a gente pode fazer aqui também nesses casos e que eu quero fazer com vocês. São recomendações do Ministério Público, do Ministério também que fala sobre essa questão de como você agir. Primeiro, fique atento a eventuais mudanças no comportamento, seja do jovem, seja do idoso, seja desse parente, que você percebe que tem essa fragilidade psíquica e indícios de desejo suicida. Outra coisa, demonstre interesse pela rotina dele. Ah, você vai hoje caminhar na praia? Vamos lá, vamos junto. Vou caminhar com você. Ah, como foi seu dia de trabalho? Como foi seu dia na faculdade? Como foi seu dia na escola? Perguntar como ele está. E é uma coisa bem interessante, porque tem diferença entre perguntar tudo bem, como você está. Tudo bem é uma pergunta que a gente faz. Tudo bem, tudo bem. E até a resposta é automática. Agora, quando você pergunta como você está, você dá a possibilidade da pessoa te contar o que realmente tem passado pela cabeça dela, se ela está com alguma dor psíquica, se ela está precisando de ajuda de alguma forma. Então, pergunte como você está. Uma outra coisa, trabalhe também essa questão da autoestima. A baixa estima pode trazer o desejo suicida. A baixa estima também pode favorecer, na verdade, com que essa pessoa escolha o suicídio como uma proposta para uma intervenção na sua vida. Dialogue, faça com que aquela pessoa saiba que pode conversar com você, que pode contar com você, que você está ali para o que ela precisar. Outra coisa, evite que essa pessoa fique muito tempo na internet. Eu sei que a internet é um excelente instrumento e que a gente, às vezes, utiliza como a gente está utilizando agora para coisas boas, como essa live, palestra, uma possibilidade de conhecer vocês, de conversar com pessoas que estão em outros países até. Mas ficar o tempo todo na internet é uma coisa que você precisa conversar com eles. Às vezes é uma forma de fuga, uma forma de esconder da realidade e a pessoa fica o tempo todo na internet. Uma outra coisa, evite expor na internet informações particulares e pessoais também, porque às vezes, como aconteceu, como eu falei para vocês no início, de uma jovem recentemente que se suicidou, e postaram as fotos dela nua na internet. Na verdade, é porque ela tinha compartilhado com alguém. Então, evite esse tipo de exposição na internet e oriente seus filhos também a evitarem esse tipo de exposição. E também, em caso de jogos como a Baleia Azul, denuncie grupos e algumas coisas que você perceba que você é suspeito na internet. Isso são coisas, algumas orientações que a gente pode fazer. Eram orientações do Ministério Público, são coisas que a gente pode estar pensando. E aí, pensando, a gente tem 15 minutinhos para terminar. Mas pensando também na questão de algumas orientações que eu quero falar para vocês, de instrumentos de prevenção. Nós precisamos entender que o diálogo franco sobre o suicídio é um instrumento, sim, de prevenção. Nós precisamos conversar a respeito disso, precisamos divulgar informações a respeito, esclarecer dúvidas. Não deixe que fique aquele mito, não posso falar de suicídio porque senão a pessoa vai tentar. Na verdade, nós estamos aqui para esclarecer. Você é familiar, você é amigo, você é profissional também. Esteja sempre pronto para esse diálogo franco sobre o que é o suicídio. Uma outra coisa, nós precisamos também fazer atividades que favoreçam a autoestima daquela pessoa. Como eu falei, a baixa estima ela pode favorecer o desejo suicida. Então, favoreça a autoestima daquela pessoa. Faça com que ela entenda que ela é importante, que ela tem valor, que ela tem qualidades, que ela tem possibilidades na vida.
Outra coisa, um bom suporte familiar é muito significativo. Por isso que eu falei da importância de trazer a família para o consultório quando perceba esse desejo suicida e trabalhar essa questão das relações familiares, que às vezes relações familiares muito fragilizadas podem fazer com que a pessoa acredite que não pode se abrir com o familiar, não pode ser sincero com aquela família sobre o seu sofrimento psíquico. Uma outra coisa, laços sociais bem estabelecidos com famílias, amigos, isso também ajuda bastante. Quando a pessoa se sente querida, se sente amada, ela entende que ela tem aquele vínculo, tem um suporte social. Isso pode auxiliar nesse processo também. Outra coisa, estímulo à valorização da vida. Valorizar a vida de várias formas, praticar esportes, ter uma vida saudável, fazer ações de valorização da vida. E tem tantas coisas hoje em dia na sociedade que a gente pode estar fazendo para valorizar a nossa vida. Então, ao invés de falar só da morte, vamos falar de vida, valorizar a vida, da proposta de valorização da vida. Uma outra coisa, senso de responsabilidade com a família. Falar para aquela pessoa do quanto ela é importante para a família também, do quanto é importante a presença dela, o quanto ela faz diferença naquele âmbito familiar. Isso é muito importante. Desenvolver a capacidade de adaptação positiva, se adaptar positivamente às situações ruins da vida. A nossa vida é cheia de situações boas e ruins. E todo mundo vai passar por um momento de tristeza, de um momento de dificuldade, por um momento que você precisa ser estimulado a trabalhar algumas questões pessoais. E aí, a gente precisa começar a se adaptar de uma forma positiva. Olhar para a vida de uma forma mais positiva. Outra coisa, praticar a capacidade de resolução de problemas também. Muitas pessoas que não têm essa capacidade de resolver problemas, elas ficam empacadas com uma situação e acreditam que só a morte pode resolver. Então, praticar a resolução de problemas auxilia aquela pessoa a entender que existem várias possibilidades, novas possibilidades. E a morte não é a única possibilidade para ela. Uma outra coisa, acesso a serviços e cuidados de saúde mental. Como eu falei, não existem apenas particulares, existem também serviços de saúde mental na rede pública, no SUS. Também existem serviços de saúde mental nas universidades. E as pessoas precisam ter acesso a isso. E precisam entender que são possibilidades acessíveis para ela. Uma outra coisa é trabalhar com ela para que ela tenha planos para o futuro. Planos para o futuro é extremamente importante quando a gente fala sobre desejo suicida. Porque quando a pessoa tem uma perspectiva de futuro, tem um desejo para o futuro, ela vai trabalhar hoje para alcançar amanhã o que ela almeja. Então, hoje ela vai focar na vida, vai focar no seu desejo, vai focar no seu projeto pessoal, ao invés de ser levado pelos desejos de morte. Então, ter um projeto de vida é extremamente importante. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, o legal é que a gente vá caminhando juntos, ok? E a ideia é que a gente converse mesmo e entenda, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês possam perguntar, porque a ideia é que a gente esclareça o máximo e desmistifique algumas questões, alguns mitos relacionados à ideação suicida. Tem algumas coisas, por exemplo, algumas pessoas falam, quem tem desejo suicida não avisa antes, não fala. É errado, na verdade, tem muita gente que fala e vai avisando aos pouquinhos. E uma outra coisa também que é interessante é o trabalho de pós-venção. Tem trabalho de prevenção, que é esse que a gente está falando aqui, conversando a respeito disso, e existe trabalho de pós-venção também, com familiares e amigos de pessoas que morreram devido ao suicídio. Então, o trabalho de pós-venção é extremamente importante. É muito importante que a gente trabalhe com esses familiares, com esses amigos, que a gente trabalhe essa questão do luto, que a gente trabalhe com essas pessoas, como passar por essa situação e reestruturar a sua vida emocional, reestruturar a sua vida social. Isso é extremamente importante. Então, se você conhece alguém também que já passou por isso, que tem algum familiar ou amigo que tentou suicídio e conseguiu se suicidar, essa pessoa também precisa de ajuda. Então, vamos conversar com essa pessoa também a respeito, vamos divulgar também esse trabalho. Existem alguns trabalhos bem legais relacionados à valorização da vida, tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que faz um trabalho muito interessante. Inclusive, eles têm um telefone agora, que percebe, em 2015, na verdade, eles iniciaram o atendimento por telefone, que é 188. E esse telefone é um número de ligação de prevenção ao suicídio. Então, ele funciona em alguns estados, mas ele é um número de prevenção ao suicídio. Se a pessoa tem intenção suicida e precisa de ajuda naquela hora, ela liga para 188 e eles auxiliam. Um outro também que eu acho interessante é o Instituto Aleri, que é um instituto de São Paulo, que também faz um trabalho bem interessante de prevenção e pós-venção em relação ao suicídio. Então, eles fazem grupos, eles fazem um trabalho bem interessante. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, busque auxílio nesses lugares. Uma outra coisa também
é que a gente precisa... No início, teve um rapaz que perguntou sobre livros. Tem um livro falando sobre pós-venção que eu gosto muito, que é da Karen, e ela também é Gestalt terapeuta. Esse livro aqui, Agora, é um livro muito interessante. É um livro para crianças, mas que ele fala... Um livro para crianças lidando com o luto por suicídio. E aí ele tem aqui algumas atividades, eu não sei se vai dar para todo mundo ver, mas algumas coisas bem interessantes que a pessoa é convidada a fazer ou não. E, na verdade, a ideia é que a pessoa consiga lidar com essa questão do luto de uma outra forma. Ele é indicado para criança, mas eu já vi adulto fazendo esse livro também, para lidar com uma pós-venção, com a questão do luto, para lidar com essa questão. E tem outras coisas também. Tem alguns artigos de psicologia, de Gestalt terapia. Se vocês quiserem, depois vocês podem entrar em contato comigo. E também eu posso passar para vocês esses contatos. Eu posso compartilhar com vocês esses textos para que vocês possam se informar mais para o assunto, ok? Então, a gente está caminhando para o final. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês achem relevante, que vocês queiram falar, compartilhar, relatar aqui? Meus contatos para quem precisar estão aqui. Tem a página no Facebook, psicóloga Ana Carolina Pacheco de Paula. E aí vocês podem estar entrando. Também o Instagram, que é Psiana Carolina de Paula. E aí a gente pode estar conversando melhor também. Algumas pessoas que perguntaram algumas coisas sobre a intervenção, sobre o acompanhamento psicológico também. Em breve eu vou iniciar também o acompanhamento psicológico online. E aí é uma possibilidade para você que está com dificuldade de sair de casa, para você que não está conseguindo ir até o psicólogo, então é uma possibilidade. E também para você que às vezes não tem profissional de psicologia na sua cidade, e é muito importante a gente investir na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. Então, que a gente possa valorizar a vida, valorizar as pessoas ao nosso redor também, e fazer com que elas entendam que o diálogo é uma excelente ferramenta para lidar com a qualidade de vida. Para a gente terminar, eu vou só falar mais alguns mitos e verdades sobre o suicídio. Por exemplo, algumas pessoas falam que o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito de exercitar seu livre-arbítrio. Na verdade, não. Os suicidas, em geral, eles estão passando por uma situação de fragilidade emocional, de doença mental, que altera radicalmente a sua visão do mundo. Isso significa que a sua realidade está sendo enxergada de uma forma diferenciada. Então, o tratamento eficaz, ele de fato faz com que esses sentimentos e pensamentos eles vão embora, mas essa pessoa precisa de ajuda. Então, ela não deve ser julgada, nem deve ser apontada, nem deve falar, é uma decisão só dela. A fragilidade emocional, uma doença psíquica, pode fazer com que essa pessoa pense assim. Uma outra coisa, o risco de suicídio pode ser fisicamente tratado e após isso a pessoa não estará mais em risco. Isso é verdade, porque afinal de contas, quando a pessoa busca tratamento, ela pode sim sair da zona de risco e ter uma nova qualidade de vida, uma nova perspectiva de vida. Outra coisa, as pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar a atenção. Verdade? Não. Isso é mentira. Na verdade, as pessoas que ameaçam se matar, elas estão precisando, na verdade, de ajuda. E é extremamente importante que você ajude. Então, quando as pessoas, se alguém também pensa em se suicidar, se de repente ela parece mais tranquila e aliviado, isso é um ato que a gente precisa se preocupar, na verdade. Porque quando a pessoa fica mais calminha, parece que alguma coisa está diferente, ela não fala mais nisso, significa que ela já tem o plano e provavelmente já vai tentar suicídio. Então, é uma coisa que você precisa estar de olho. Uma outra coisa também é a questão das automutilações. As automutilações, elas são muitas vezes um desejo de ter um prazer momentâneo. E aí eu falo prazer porque para aquela pessoa, naquele momento, aquela dor é uma representação de amenizar a dor psíquica que ela está sentindo. Então, as pessoas que, em geral, elas se cortam, algumas delas, elas não querem morrer, mas elas querem, de alguma forma, fazer com que elas consigam se sentir melhor, elas consigam sentir a sua dor amenizada naquele dado momento. Então, é importante também essas pessoas serem cuidadas, é importante também que essas pessoas sejam avaliadas, que você converse com elas. Alguns jovens usam, mesmo no calor, camisas de manga, porque se corta muito nessa região do pulso. Então, é importante que você converse, e a gente tem orientado até alguns profissionais a respeito disso,
aqui no meu município tem acontecido alguns casos e a gente tem orientado os profissionais, porque é importante que você oriente esse jovem, esse homem, essa mulher que está passando por esse processo. Eles precisam de ajuda de uma forma mais saudável também para lidar com a sua dor, que não seja se cortando, que não seja ameaçando a sua vida, mas que seja de uma forma mais saudável. Uma outra coisa também que é importante falar é que um dos períodos mais perigosos é quando a pessoa está melhorando de uma crise. Então, se a pessoa tentou suicídio, ela está melhorando aos poucos, mas começa a ficar mais quietinha, a semana, na verdade, seguinte à hospitalização dela, quando ela tenta suicídio, é um período da qual a pessoa está muito fragilizada. Então, ela precisa de ajuda. Então, na verdade, ela pode estar pensando num comportamento futuro, numa nova tentativa de suicídio. Então, é importante que você observe, que você esteja ao lado, que você encoraje ela a estar firme no tratamento, a ter uma nova perspectiva de vida. Isso faz muita diferença. Uma outra coisa, a mídia tem obrigação social de tratar desse assunto. Então, assim, existem algumas coisas que falam, a mídia não deveria falar. Na verdade, não deve divulgar, por exemplo, fotos de pessoas, às vezes no Facebook tem fotos de pessoas mortas, essas coisas, claro que não. Mas abordar esse tema de uma forma adequada. Isto é, isso não aumenta o risco. Na verdade, uma conversa como essa que a gente está tendo aqui, isso não aumenta o risco da pessoa se suicidar. Pelo contrário, isso auxilia a pessoa a promover qualidade de vida, a cuidar da sua saúde mental, a lidar com essa situação de uma nova forma. Então, a mídia tem essa função também, de tratar esse tema de uma forma coerente, de uma forma com que as pessoas se sintam encorajadas a buscar tratamento. E, para terminar, a gente está caminhando para o final, tem 4 minutinhos só. Por que propor diálogo como instrumento de prevenção? Bom, pensei nisso, porque falar sobre suicídio ele não aumenta os riscos, muito pelo contrário. Falar sobre suicídio com alguém que está passando por essa questão pode aliviar essa dor, pode auxiliar essa pessoa a buscar ajuda, pode encorajá-lo nesse processo. E é por isso que eu propus essa ideia para vocês. Espero de alguma forma, colaborando também com reflexões sobre isso, que você possa compartilhar com outras pessoas o que está acontecendo, que você possa compartilhar com outras pessoas esse vídeo também. E que algumas pessoas que, se você está assistindo esse vídeo, está passando por esse sofrimento psíquico, está passando por essa ideação, converse com alguém, busque ajuda, mas busque ajuda hoje. Você pode ainda hoje conversar com alguém, marcar dia ao psicólogo, conversar com alguém, marcar dia ao médico. Você pode ainda hoje fazer a diferença na sua vida, mas não desista da vida. Busque uma nova ressignificação para a vida. Busque um projeto de vida. Busque cuidar da sua saúde mental. Se você conhece alguém que está passando por isso, ajude, se coloque ao lado dessa pessoa, auxilie ela numa mudança de visão da realidade do mundo, auxilie ela nesse processo. E com certeza, se você tem oportunidade de conversar com alguém que está passando por isso, se você tem oportunidade de conversar com alguém que te pediu ajuda, é porque essa pessoa confia em você. E se ela confia em você, se capacite para conversar com ela, para auxiliá-la nesse processo. Ok? Vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Eu vi aqui que travou as minhas perguntas. E vou tentar enxergar aqui de uma outra forma. Mas espero que vocês estejam me ouvindo. Então, espero colaborar mesmo com vocês nessa discussão, que espero também que tenham outras discussões a respeito disso. Como eu falei no início, setembro, a gente comemora o Setembro Amarelo, que é um mês que nós dedicamos para a prevenção de casos de suicídio. E também eu espero que vocês consigam participar de eventos nesse mês e que a gente consiga trabalhar algumas coisas relacionadas a isso. Agora eu estou vendo de novo vocês. Fernando, obrigado, doutora Ana, pelo seu carinho, empenho, me ajuda ao próximo, votos das maiores felicidades, Deus te dê saúde, obrigada. Deixa eu tentar enxergar todos aqui. Lorena, a Gisele, obrigada. A Lorena estava aqui perguntando alguma coisa. Na verdade, eu peguei a visualização dos comentários, mas eu estou tentando aqui visualizar novamente para que eu possa respondê-los. Parabéns pela live. Obrigada, Thaís.
tentando mudar um pouquinho aqui a minha configuração para conseguir responder alguns comentários que eu vi que vocês fizeram. Ok. Alexandre, tudo bem? Obrigada, Gisele. Espero ter contribuído com vocês. E qualquer coisa também, a gente consegue conversar posteriormente, como eu falei aqui, dei meus contatos, a gente pode conversar posteriormente. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato e a gente vai continuar conversando sobre esse tema, ok? Vanessa Thalita, obrigada pelos esclarecimentos, boa noite, Vanessa, obrigada, Ângel. Espero poder colaborar com vocês. Qualquer coisa, entre em contato. Minha página está aqui no endereço, psicóloga Ana Carolina Pacheco de Paula. Meu Insta também está aqui, Pisciana Carolina de Paula. E se precisarem, mandem mensagem, conversem, a gente continua essa discussão posteriormente. E espero em breve estar aqui novamente com vocês no Mais Psicólogos, ok? Obrigada pela live, boa noite.